Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sejam todos bem-vindos como sempre, né galera? Vamos falar nesse vídeo aqui, né, da barca de jogadores que vão sair do São Paulo Futebol Clube e a explicação, né, algumas explicações aí da comissão técnica do São Paulo. Rafinha na lateral esquerda, por que então que não usou um próprio lateral esquerdo, né galera? Vamos falar um pouco disso aqui também. E o Campeonato Brasileiro, hein, galera? Pegando fogo nessa reta final. Inclusive, hein, o nosso rival Corinthians, olha, pode se classificar também para pré-Libertadores do ano que vem. Olha só, hein? Se caso o São Paulo também ficar na pré, São Paulo e Corinthians podem até se enfrentar na pré-Libertadores do ano que vem, 2025, hein? Que coisa, já pensou? Comenta aí, fica à vontade aí para você comentar. Inclusive, já te peço aquele teu like, se inscreve, compartilha. Não esquece de ativar o sininho aí das notificações, tá? Que é muito importante. Para não perder tempo, vamos falar um pouco dessa classificação aqui do Campeonato Brasileiro, gente, porque é uma coisa assim de verdade, né? Estranhamente assim, né? O rival aí, o Corinthians, né? Como ele cresceu aí nessa reta final. Mas olha só, galera, o Palmeiras que passou a ser o líder aí com 70 pontos, olha só para vocês terem ideia. Botafogo agora é o segundo, né? O Internacional, olha o Internacional, cara, que já chegou, tá ali praticamente brigando ali para não cair. Hoje é o terceiro colocado, Fortaleza o quarto, ó, com 64, né? O Flamengo o quinto com 62, sexto aí aparece o São Paulo com 59. Ó, o São Paulo tem 12 pontos de vantagem para o Cruzeiro. O São Paulo já garantiu sua classificação aí para a pré-Libertadores. Então o São Paulo não perde essa pré-Libertadores, né? O Cruzeiro é o sétimo com 47. Aqui que é interessante, ó, o Bahia que perdeu mais uma, perdeu não, empatou, né? Empatou com o Atlético Paranaense em caso o Bahia mais uma vez. O Bahia do Ceni faz uns 2 meses que não ganha, galera. Há uns 8 jogos. A torcida lá tá revoltada com o Rogério Ceni e isso, inclusive, olha só, pode até implicar na transferência do Rodrigo Nestor lá para o Bahia, tá? Mas só para a gente sair dessa página aqui, ó. Olha o Corinthians em nono, galera. Em nono colocado com 47, o mesmo número de pontos do Bahia e do Cruzeiro. E o Corinthians que vai pegar nos últimos jogos aí, ó. Criciúma, olha isso, ó. Criciúma, depois ele pega o Bahia do Ceni e Itaquera, vou te falar. E o último jogo, o Grêmio, tá aí, ó. O Grêmio aí que o Corinthians vai enfrentar aí. Você acha? Você vê, né? Um rival que brigava pela zona ali do rebaixamento, né? Brigava para não cair. E nos últimos 6 jogos o Corinthians ganhou 6. O que que isso fez? Fez o Corinthians chegar lá, fazer 18 pontos nos últimos 6 jogos. Então faz diferença, né? Uma vitória no Campeonato Brasileiro, coisa que inclusive o São Paulo passou por esse momento difícil, mesmo estando ali em sexto lugar, a gente poderia estar melhor se não tivesse falhado em alguns jogos. Mas o que eu volto a repetir, né? Que coisa que é o futebol. O São Paulo e Corinthians, se caso o Botafogo não for campeão da Libertadores, o São Paulo vai para pré-Libertadores. Se caso o Botafogo for campeão, o São Paulo vai direto para a fase de grupo. E o Corinthians brigando ali com essa última vaga com o Cruzeiro e com o Bahia para pré-Libertadores também. Então, o Botafogo sendo campeão, que coisa estranha, né? Aí o São Paulo vai para a fase de grupo da Libertadores, o Corinthians ali tem chance de ir para pré-Libertadores. Se o Botafogo não for campeão, o São Paulo fica na pré-Libertadores e o Corinthians ainda tem chance de ir para pré-Libertadores também. Vai depender da posição ali na tabela nessa reta final. Meu amigo, eu vou te falar, ano que vem podemos ter aí numa pré-Libertadores São Paulo e Corinthians. E eu digo mais, hein? Os caras investiram, ajeitaram o time, estão com 2 bilhões de dívidas, não estão nem aí, não quer nem saber, ninguém sabe de onde vem o dinheiro, estão gastando, trouxe reforços enquanto a gente não. Então, assim, o São Paulo está contando muito com o elenco experiente dele para 2025, né? Contando com o Zubeldia, o que o Zubeldia vai fazer com esse time, né? Uma coisa que a gente já sabe já o que o Zubeldia vai fazer também é permitir aí a saída de jogadores. É disso que a gente vai falar aqui agora também. Quero saber a tua opinião. Comenta aí, galera, o que vocês acham desse momento do Campeonato Brasileiro, desses jogadores aí que devem. É uma barca aí que deve sair no São Paulo, né? Jamal Lewis, Nestor, Rafinha. A lista que me mandaram aqui para mim tem o Rato, mas o Rato eu acho que não sai não, viu? Rafinha, Moreira, Wellington, Santilongo, Galopo e Patrick.
mas assim, são muitos prováveis jogadores. Inclusive esses jogadores, se eles saírem, abre assim uma brecha de mais de 2 milhões por mês na folha de pagamento do São Paulo. Mas aqui acho muito provável o Jamal Lewis, o Nestor ser vendido, galera, agora tem um porém. O Ceni, a galera tá querendo a cabeça do Ceni lá. Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, ele ainda não foi demitido. Ele é treinador do Bahia. Não sei se ele vai continuar para 2025. Segundo o CEO lá do Bahia, o Ceni continuaria em 2025. E aí o Ceni pediu a contratação do Rodrigo Nestor. O que pode implicar com a demissão do Ceni? É não chegar o Rodrigo Nestor lá para o Bahia. Porque se chegar um outro treinador e o treinador falar, não quero contar com o Rodrigo Nestor, quero contar com outro jogador, que é o que os treinadores fazem. Aí o São Paulo vai perder uma belíssima oportunidade de vender o Rodrigo Nestor. Porque até o momento, vamos ser sinceros, é só o Bahia que apareceu interessado no Rodrigo Nestor. Não tem clube da Rússia, não tem clube da Itália, não tem clube da Espanha, nenhuma outra proposta, nenhuma outra conversa para levar o Rodrigo Nestor aí. Então, o Rodrigo Nestor, se caso não for vendido, o São Paulo vejo assim que vai até procurar uma forma de emprestá-lo, porque vai ser mais um jogador escanteado em 2025, como ele foi aí com o treinador Luiz Ubeldia também. Não é isso? Comenta aí também o que vocês acham, tá? O Rafinha, gente, olha só. O Rafinha, ele jogou na lateral esquerda para justificar a renovação dele, porque ele vai renovar até o final do Campeonato Paulista ali, né, galera? E isso, meu amigo, se eu não duvido nada se ele não ficar até o final da Libertadores ano que vem, se as coisas estiverem bem pro lado do São Paulo. Porque se o São Paulo tiver num ambiente legal, Libertadores, ali no Paulista, é tudo mais bonitinho, fica mais fácil, né? Você colocar, ó, o Rafinha vai renovar, tá sendo importante para o grupo. Mas primeiro, qual que é o papo do São Paulo? Ó, vamos renovar por 3 meses primeiro, para dar acalmada na torcida também que não aceita o Rafinha. Mas se o São Paulo estiver bem, podem ter certeza que eles renovam um pouquinho mais com o Rafinha. Até porque o Rafinha ele tem o sonho aí, né? Ainda de se despedir bem do São Paulo, inclusive jogando mais uma Libertadores. Mas aí eu quero dizer para vocês assim, qual que é o sentido do Rafinha entrar na lateral esquerda se você tinha o Patrick contra o Atlético Mineiro também, que é lateral esquerdo? Galera, aí eu vou além. Você tem o Moreira. Por que não usa o Moreira? O Moreira que não é o ambidestro, o Moreira sim é ambidestro, jogou na seleção de Portugal também já na lateral esquerda, na seleção de base, jogou também na base do São Paulo, muitas vezes quando ele era da base na lateral esquerda. O Moreira tem essa facilidade também de jogar com a perna esquerda. Inclusive no próprio São Paulo, com o Dorival, ele já jogou na lateral esquerda improvisado. Mas eles estão escanteando o Moreira. E para mim, tá, galera? Eu sei que a galera fala que ele é de vidro, o jogador não tem sequência. Sabe o que falta também? É um treinador assim que dê oportunidade e acredite no jogador. Tá certo, o Zubeldia, quando deu oportunidade para ele, teve um erro lá contra o Cruzeiro, que ele teria dado uma pipocada, né? Tremeu na base ali no jogo, se fala muito nisso. Mas eu acho que não é um jogador para você queimá-lo definitivamente e mandar embora do São Paulo porque um treinador não gosta dele. Daqui a pouco o Zubeldia tá indo embora, vai falar: a gente tem que contratar um lateral. Aí você vai ver o Moreira em outro lugar jogando bem. Vamos lá, a gente teve problema com lateral direita essa temporada também, né? Em uns momentos, São Paulo precisou improvisar jogadores. Pois é, então tem que tomar cuidado, vejo na minha visão assim, esse negócio de sempre seguir o que. O treinador não quer esse, o treinador não quer aquele. Vai, pega e vai mandando embora. Daqui a pouco chega. Foi igual o Luan. O treinador não quer o Luan. Aí o Luan foi pro Vitória. Chegava um momento que o São Paulo precisava de primeiro volante. O São Paulo foi pro mercado, contratou o Santilongo, emprestado, primeiro volante, que nunca jogou. Então, tem coisas aí que não faz muito sentido também. Então, o Jamal Lewis não se adapta, né? E só vive mais na seleção do que no São Paulo. É um jogador que nem deve cumprir o seu contrato, é o que se fala lá internamente, tá? O Jamal Lewis. E se ficar também, só vai ficar recebendo, né? Porque vai chegar um outro lateral esquerda. A ideia do São Paulo também é dar mais experiência para o Patrick. Chegando o lateral esquerdo e o São Paulo tendo 2 laterais esquerdos, o Patrick pode ser emprestado. Mas se não chegar um outro lateral esquerdo, deve ficar o Patrick, né, para um titular e o Patrick ali para ir ganhando experiência. Além deles irem improvisando o Michel Araújo na lateral esquerda, né? Muitas vezes deve improvisar também até o Lisieiro na lateral esquerda, você não acha? Eles já fizeram isso essa temporada, vai acontecer também ano que vem, né? O Wellington é saída garantida, porque o Wellington
já tem contrato aí, né, com o Southampton, lateral esquerdo. O Santilongo, se fala muito que o Santilongo nem vai cumprir o seu contrato. É o que eu acabei de falar aqui agora, galera. O São Paulo precisou de um primeiro volante ali para ser reserva, os caras foram buscar o Santilongo, mas o cara mal é relacionado para os jogos. Não sei por que o São Paulo contratou esse jogador aí de verdade. Então, quando o treinador não pede, e assim, fica evidente que quando o Zubeldia ele não gosta muito do jogador, ele não vai usar mesmo. O Galopo, né? O São Paulo já disse aí que não vai ficar com o Galopo. O Galopo, inclusive, tá machucado, fez uma artroscopia aí no joelho, né, galera? Mas São Paulo não fala nada também, se foi no mesmo joelho, se foi em outro joelho, não tem. O São Paulo não passa informação nenhuma. Simplesmente que o jogador fez uma artroscopia e aí tá fora da temporada, só volta ano que vem. Ah, mas ano que vem ele nem vai ficar no São Paulo. Posso falar a verdade para vocês? Eu me reservo o direito de nem acreditar nisso, de verdade mesmo. Eu não creio que o jogador tá machucado não, tá, gente? Isso aí para mim é aquelas fábulas contadas do futebol. O jogador já tinha problema com a comissão técnica. O jogador aí deu uma entrevista polêmica uns tempo atrás aí que o treinador não colocava ele para jogar, ele gostaria de oportunidade, né? Aí do nada, o Galo fez uma artroscopia, não joga mais esse ano. Então, quer saber? A real é que assim, que isso é problema de bastidores, assim como tinham problemas muitos lá com o Ramos Rodrigues, que eles não falavam, agora o Rafinha, cada podcast que ele vai, ele dá uma entregada, né? Então o Lucas também andou comentando umas coisas. Então, isso aí já é para se desligar do galopo mesmo, tá? Eu de verdade, galera, tem coisa assim que eu assim como torcedor, eu não acredito. Né? É tanta lesão no São Paulo que acontece do nada nos jogadores. Às vezes o jogador não tá nem treinando, não tá nem jogando e tá tendo lesão. Né? É muito estranho. Então isso aí para mim foi mais o desligamento mesmo do Galopo, mas né, respeitando aí, né, a palavra oficial do São Paulo, o jogador passou por uma artroscopia no joelho e só. E aí já vai ficar fora do São Paulo então aí, né? Vai procurar um outro clube, São Paulo vai vender ou emprestar o jogador. Falamos do Patrick, o lateral esquerdo também, o Patrick. Patrick é eterna promessa, né, galera? São 3 anos aí, né? Ano que vem ele vai pro 4º ano dele de profissional. Até hoje não conseguiu ter uma sequência, não conseguiu com treinador nenhum mostrar que ele tem condições de jogar no São Paulo. O Branco, lateral esquerdo, lembra do Branco, o ex-lateral esquerdo da seleção, né? Jogou muita bola, inclusive na Europa também, na seleção. O Branco chegou a dizer que o Patrick seria um dos grandes laterais esquerdos da seleção brasileira, inclusive do futebol brasileiro, né? Que o Patrick tem muita técnica, né? Moleque bom de cabeça, só que agora de cabeça, né? Só que agora até o momento ele não se firmou também no São Paulo. O Wellington Rato, vão comentando aí, fica à vontade para vocês comentarem. O Wellington Rato, galera, perdeu também a titularidade. Ano que vem eu acho que ele perde mais ainda essa titularidade, ou o Rato vai ser sempre um reserva. Mas aí, como que a gente faz? Você tendo o William Gomes, você tendo o Eric, você tendo o Rato, o Ferreira, Lucas Ferreira, que vai subir depois da Copinha no que vem, ele vai subir também, é mais um jogador que joga por ali. E aí, tantos jogadores jogando ali pelo lado direito, o titular é o Lucas, né? Será que o Rato é um jogador que vale também manter no elenco, manter? Você acha o Rato importante para o time? Comenta aí também. E aí, eu tenho um questionamento para fazer. O Rato, que inclusive, ele já foi meia, no próprio Atlético Goianiense, ele jogava centralizado, não era? Pelo meio ali. Por que não testam também o Rato na meia pelo São Paulo? Será que não poderia jogar o Rato ali? Por que sempre tem que ser o Luciano ali? Ele tira o Luciano, coloca o Lucas ali, muitas vezes coloca o Rato na direita, muitas vezes ele não tira o Luciano porque não tem. Mas o Rato não é um meia atacante? Ele poderia. Assim como eles acharam a justificativa para colocar o Rafinha na lateral esquerda, que ele jogou no começo da carreira, ele jogou ali na lateral esquerda. Pois é, o Rato no Atlético Goianiense jogava pelo meio. Nos outros clubes também que ele passou jogava pelo meio. Então o Rato pode jogar ali também pelo São Paulo. Aí também é uma questão do treinador querer. Mas é o treinador que escala o Zubeldia e para mim ele tem aí esses erros, né, essas convicções dele que muitas vezes não funcionam, né? Não funcionam, né, galera? E o Moreira aí, como eu já falei, o Moreira tem o Porto de olho nele, né, galera? Pode ser envolvido aí na negociação aí com o Wendel, né? Eterna. Eu continuo dizendo, quero queimar minha língua, tá? Eu quero, de verdade, eu quero estar errado, mas eu não acredito que o Wendel venha para o São Paulo.
Se vier, eu vou aqui agradecer muito, porque vai acabar esse problema de lateral esquerdo no São Paulo. A gente vai divulgando que o São Paulo solta, a gente vai comentando aqui que o São Paulo solta. Mas ainda tá estranho essa demora do São Paulo, então aí, né? Pode ser que tá esperando abrir a janela oficialmente, logicamente, né? Mas por enquanto o São Paulo só fala que conversa, né? Os porta-vozes aí, os interlocutores, os donos da verdade vão soltando aí as informações do interesse do São Paulo com o Wendel. Gente, olha isso aqui, galera. Tem o Espaço Tricolor, né? Fez uma postagem, algo até interessante, né? Quando a gente fala assim, o São Paulo está em sexto colocado no Campeonato Brasileiro e tal, mas o segundo turno do São Paulo não é tão bom também. Dos últimos, vamos lá, os 6 times, melhor dizendo, né? O São Paulo de Luiz Ubeldia contra times do G6 no Brasileiro 2024. Ó, tem uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. Ou seja, se você pegar os times aqui do G6, Palmeiras, Botafogo, Internacional, Fortaleza, Flamengo, né? E propriamente o São Paulo ali. Então, contra esses 5 times ali, se a gente olhar hoje, com esses times que integram esse G6, o São Paulo não foi bem contra esses times. Para mim, se explica uma coisa. Logicamente, não na sequência, né? E nem eles estiveram juntos assim no G6, mas tem para mim, uma explicação isso aí. Inclusive, somou 6 pontos em 6 jogos. Aproveitamento de 28%, muito baixo. Agora, tem uma explicação para mim. São times mais bem preparados do que o São Paulo. Tem treinadores ali mais inteligentes do que o nosso. Tem jogadores mais decisivos. Palmeiras, Botafogo, Internacional, Fortaleza, Flamengo, né? Eu acho que eles vivem um momento, inclusive, institucional melhor do que o São Paulo. Eles vivem até uma condição financeira e dentro dos clubes um pouco mais de tranquilidade do que para trabalhar do que o São Paulo, que vive uma turbulência todos os dias. Né? O São Paulo vive uma turbulência todos os dias. E dentro de campo, a gente vê também que o São Paulo continua bagunçado. Então, quando o São Paulo, obviamente, pega esses times que estão melhores do que ele na tabela do campeonato e vivendo um momento melhor, o São Paulo vai ter dificuldade, certo? Pois é. Aí o São Paulo também. Aí você começa a não entender muito quando o São Paulo pega os clubes que estão embaixo na tabela. O São Paulo tem dificuldade do mesmo jeito. Vejo, galera, que é a forma também como joga o time, como o treinador joga. Eu acho que isso muito influencia, tá? Eu acho que a gente, para 2025, se a gente quiser sonhar, tem que mudar essa postura. O São Paulo não pode ser tão covarde, sempre jogar esperando o adversário criar alguma coisa para depois o São Paulo responder. Então, a nossa expectativa é de que venham reforços, e se fizer uma limpa em alguns jogadores realmente, o que deve acontecer, né? Porque tem jogador aí que, por exemplo, tem cadeira cativa. O Luciano não tem cadeira cativa, cara. O Luciano nesse time, ele tem, né? O treinador, inclusive, com o Zubeldia fala na entrevista, que ele fala assim, né? Existem. Ele não. Ele. É a questão do São Paulo jogar só pelos lados. Foi perguntado para ele. Por que não joga por dentro? Pô, porque o cara para jogar por dentro é o Luciano, gente. Tô cansado de falar isso aqui. Ele não tem essa dinâmica de jogo. E aí ele fala, isso aí eu prefiro discutir internamente, né? Logicamente que ele sabe que tem problema pelo meio. Se o Lucas jogasse pelo meio, iria, né, o São Paulo funcionar mais por dentro também. E aí mas teria que ter um cara também bom lá pela ponta direita. Coisa que talvez ele já tentou e não deu certo. Pode ser que ele viu que não dá tão certo assim com o Eric nem com o Rato. E convenhamos, o Lucas é melhor do que o Rato, os dois juntos, o Eric e o Rato junto. Mesmo o Lucas, a gente querendo que ele jogue por dentro, ele joga pela ponta é melhor do que os dois. Então ele, para ter o Lucas, ele coloca o Luciano no meio. Mas como eu falei, eu acho que o Wellington Rato poderia também jogar pelo meio, já que ele é um meia de armação. Pode ser um craque também, mas o Luciano também não é um craque. Né? Será que não funcionaria bem também? Pois é. Mas são coisas que a gente vai ver agora só em 2025, né? Porque nesses últimos 3 jogos do São Paulo, meu amigo, pode ter certeza aí que os jogadores que já estavam de férias antes de se classificar para a Libertadores, a pré-Libertadores, imagina agora. O São Paulo não vai se classificar diretamente para a Libertadores passando o Flamengo e Inter na tabela, gente. Não vai. E, olha só, o Internacional que agora tem 65 pontos. O São Paulo tem 59 com esse empate. Já abriu 6 de diferença. Se o Flamengo ganhar, também vai para 65. Abre 6 de diferença, faltando só 3 jogos.
O único jeito que o São Paulo se classifica direto para a Libertadores hoje é se o Botafogo ganhar a Libertadores. Eu acho que a gente já pode ir se preparando aí, né? O torcedor, aquele que vai torcer para o Botafogo, né? Para ganhar a Libertadores, ou a gente vai ter que se contentar com o pré-Libertadores mesmo, ano que vem, e quem sabe pegando o rival Corinthians numa pré-Libertadores. Que coisa, hein? Olha, ano que vem, então, a pré-Libertadores, se tiver mesmo São Paulo e Corinthians, haja coração, como dizia Galvão Bueno, né? Mas é isso, tá bom? Ó, gente, vai ficando por aqui. Forte abraço a todos aí, fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo, como sempre. Vamos, São Paulo. Comenta aí o que vocês acham também. Fique à vontade. Se você puder me ajudar aí, deixando o like aí, ajuda demais, fortalece muito aqui o nosso canal. Valeu? Tamo junto. Vamos